Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as características e o histórico do Banco do Nordeste do Brasil. Então, dá uma olhada para cá no tema da nossa aula de hoje. Bom pessoal, na nossa aula de hoje, a gente vai falar para você a respeito das características e do histórico do Banco do Nordeste e vamos entender aí, primeiro, a sua área de atuação. Bom, pessoal, quando nós falamos aí a respeito de Nordeste, é importante a gente sempre lembrar que a colonização brasileira começou exatamente por essa macro-região. No entanto, mais ou menos lá entre o século XVII e o século XVIII, há uma grande descoberta de ouro nas chamadas Minas Gerais do Império. Resultado, o eixo econômico se deslocou do Nordeste açucareiro para as Minas Gerais, atual estado de Minas Gerais, e mais tarde entre o Rio de Janeiro e São Paulo com a cultura do café. O resultado é que, infelizmente, a região Nordeste do Brasil ficou como uma região menos desenvolvida quando comparada ao Centro-Sul do país. Houve sempre uma preocupação no nosso país a respeito, então, das assimetrias de desenvolvimento macro-regional. Lembrando que quando nós estamos falando de macro-regiões, nós estamos utilizando aquelas 5 definidas pelo IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sendo assim, lá no ano de 1952, e portanto ainda dentro do governo de Getúlio Vargas, cria-se então o Banco do Nordeste do Brasil. E qual é o objetivo do banco? O objetivo do banco, num primeiro momento, era lá conceder linhas de financiamento e, portanto, de investimento em atividades produtivas e de infraestrutura na área do Polígono das Secas, que pega lá a área do sertão nordestino, a área do semiárido. Com o passar do tempo, houve uma modificação muito grande da atuação do banco e hoje o banco atua nos 9 estados do Nordeste. Portanto, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Ceará, e atua também lá no norte do estado de Minas Gerais, no Vale do Mucuri e no Vale do Jequitinhonha, e atua também no norte do estado do Espírito Santo. Portanto, a atuação do Banco do Nordeste do Brasil vai para além do Nordeste estrito sensu, enquanto região macro-regional. Ele vai atuar no norte de Minas Gerais, porque a população, as atividades econômicas, o índice de subdesenvolvimento do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha, bem como do norte do Espírito Santo, se assemelham muito mais às condições socioeconômicas de Nordeste do que de Centro-Sul. Bom, o banco, num primeiro momento, ele é criado lá para atuar com linhas de financiamento a atividades produtivas e também a infraestrutura para tentar atenuar o problema da seca na área do sertão nordestino. Mas, com o passar do tempo, o banco se assumiu como o principal banco de desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Portanto, a função fundamental nos dias de hoje é garantir linhas de financiamento, área de pesquisa e investimento em setores econômicos, prioritariamente para o micro, pequeno e médio empreendedor, tanto no meio rural quanto no meio urbano, pegando todas as atividades da economia, portanto, o setor primário, que inclui agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, setor secundário, com indústria e construção civil, e setor terciário, com comércio e serviços, inclusive aí o turismo, que no passado não fazia parte do rol de atividades que tinham linhas de financiamento do banco. O banco atua também como um banco múltiplo de varejo. Embora ele esteja organizado lá como uma sociedade anônima, nós sabemos que 90% das ações do banco estão nas mãos do governo federal e, portanto, é um instrumento importante de atuação do governo federal com o financiamento e a área de pesquisa
para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, repetindo, atendendo prioritariamente aquela população empreendedora em atividades do setor primário, secundário e terciário, mas, sobretudo, o pequeno, o médio, o microempreendedor e, às vezes, até o microempreendedor individual. Com o passar do tempo, o banco financia, inclusive, as microfinanças, e a gente vai ter a oportunidade de falar isso ao longo do nosso curso. Bom, para a gente não perder, então, muito tempo, vamos colocar isso no papel para você. Vem para cá. Bom, pessoal, nós precisamos, então, aqui entender a caracterização do BNB. Então, vamos lembrar, né? O banco surge lá em 1952, portanto, ainda sobre o governo de Vargas, né? O segundo governo Vargas, lembrando aí que Vargas, nesse segundo governo, comanda o Brasil de 51 a 54, né? O objetivo fundamental do banco era ter lá linhas de financiamento para atividades produtivas mas também para infraestrutura, sobretudo aquela relacionada ao combate das consequências da seca. Essa linha de financiamento era, sobretudo, focada no polígono das secas. Portanto, a área, né, do semiárido nordestino. Bom, a gente sabe que com o passar do tempo, o banco vai diversificar a sua atuação e ele atua nos 9 estados do Nordeste e ainda mais o norte de Minas Gerais, lá no Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, mais o norte do Espírito Santo. O banco está organizado aí como um banco de varejo, portanto, atuando lá com todas as operações de um banco tradicional, do cartão de crédito à aplicação financeira, de conta corrente à conta poupança, a venda, né, de debêntures, de ações. Porém, nós sabemos que 90%, né, das ações do banco estão nas mãos do governo federal. O BNB é um banco de desenvolvimento. E, portanto, o objetivo-chave do banco é atender às demandas das atividades produtivas do Nordeste brasileiro. Então, vamos revisar aqui, né? 1952, durante o governo Vargas, eu tenho a criação do banco com o objetivo de financiamento das atividades produtivas e também da infraestrutura, sobretudo aquela de combate à seca na área do polígono das secas do semiárido. Hoje, o banco atua nos 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, como um banco de varejo, mas é também um banco de desenvolvimento. E hoje, o financiamento do pequeno, médio e microempreendedor é o foco-chave do banco. Mas o banco, ele vai além disso, né? Ele também atua numa área de pesquisa para o atendimento do seu público-alvo e, portanto, envolvendo muito mais do que simplesmente a questão da linha de financiamento. Hoje,
o BNB é o principal banco de desenvolvimento do Nordeste brasileiro e que vem contribuindo para mudar as características dessa macro-região. Uma macro-região que perde uma hegemonia entre o século XVII e XVIII e que hoje passa a ter cada vez mais atividades econômicas modernas, gerando emprego e renda e atenuando aí parte do sofrimento, sobretudo da população sertaneja. Então, antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha lá no nosso material para revisarmos um pouquinho disso que nós falamos e para avançarmos um pouquinho mais no nosso conhecimento. Confere aqui. Indo então aqui para o nosso material, né? O que a gente já sabe, pessoal? Que o Banco do Nordeste tem como área básica de atuação os 9 estados da região Nordeste, o Norte e os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, do estado de Minas Gerais, e o Norte do estado do Espírito Santo. Ele foi criado lá por uma lei federal, a 1649 de 1952, para atuar no Polígono das Secas, designação dada ao perímetro do território brasileiro, atingido periodicamente por prolongados períodos de estiagem. A atribuição era basicamente a de assistência às populações dessa área por meio da oferta de crédito. O banco teve a sua atuação ampliada, está presente em 2.000 municípios, abrangendo toda a área dos 9 estados da região Nordeste, além de Minas Gerais, que já citamos, e do próprio estado do Espírito Santo na sua porção norte. Hoje, o BNB orienta-se aí pela missão de agir como banco de desenvolvimento do Nordeste. Sendo assim, o BNB é uma instituição financeira múltipla, organizada lá sob a forma de economia mista, portanto de capital aberto, porém, 90% do seu capital está sob o controle do governo federal. A sede é lá na cidade de Fortaleza, no Ceará, e ele opera como órgão executor de políticas públicas, especialmente com a operacionalização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Então vamos falar disso. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da LAC Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.